Shot 365 começando, eu sou a Fernanda Soldatelli. E no Shot de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutos. Fica aqui comigo que são 7 tópicos. Não, parece muito, mas eu juro que não é. A gente vai começar falando sobre a demissão do Kleber Xavier do Santos. E o que agora o time vai fazer e qual será o novo técnico. Seguimos pelo Trump, que pediu para a Ucrânia não se juntar à OTAN em prol do fim da guerra, e vamos entender todas as outras questões aí que estão envolvidas. Nosso terceiro assunto, talvez o mais polêmico, é o uso de chupeta por adultos. Se não me ouvi errado, tem adultos usando chupeta e isso tá bem viral na China e na Coreia do Sul, e eu vou te explicar por que as pessoas estão fazendo isso e se tem algum malefício ou benefício. Seguimos por um menino que desapareceu e teve seu corpo encontrado após 40 anos. E é uma história bem emocionante, a gente traz aí um pouquinho dos relatos da família. Teremos um filme brasileiro no Oscar de 2026? Talvez. Tem um filme bem promissor aí que a gente vai falar sobre, que tá ganhando muita coisa. Partimos aí para o nosso penúltimo tópico, que é a atualização sobre o caso do Ítalo Santos. E a previsão do tempo da semana, que está uma loucura como sempre. Mas ei, ficou interessado? Então bora começar. Vamos começar falando sobre a demissão do Kleber Xavier? Bom, o Santos anunciou nesse domingo, dia 17, a demissão do até então técnico do Santos, que não resistiu à goleada por 6-0 sofrida diante do Vasco. A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputada no Morumbi e terminou com um forte protesto da torcida. A diretoria publicou uma nota curta, agradecendo os serviços prestados, mas não deu grandes detalhes. Xavier deixa o comando após 15 partidas em frente ao Santos, com um desempenho não lá dos melhores, se a gente pode falar assim. Foram 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A passagem ficou marcada aí por tropeços em casa e um resultado abaixo do que era esperado. O estopim, com certeza, foi a goleada agora no sábado, mas o desgaste já havia se acumulado, especialmente depois do tropeço com o Sport e o Internacional. Agora, o Peixe corre contra o tempo para definir um novo treinador. O nome cotado seria Jorge Sampaoli, que já esteve no comando do clube em 2019 e aparece como um favorito. Se você olhar aqui, a gente está em vídeo, a nossa primeira imagem, nós temos o Kleber Xavier, que está deixando o Santos, e do lado o Sampaoli, que aí é uma das grandes promessas do Santos. Temos também Juan Pablo Voivoda, que chegou a ser cogitado, mas teria recusado a proposta, falando que não era para ele. Com muitas trocas no comando, o Santos busca estabilidade para não repetir os erros que ele teve agora no primeiro turno. Em uma publicação feita nesse domingo, dia 17, na Truth Social, o Trump afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pode encerrar a guerra com a Ucrânia quando ele quiser. Basta ele aceitar 2 condições: reconhecer a Crimeia como um território russo e desistir de entrar para a OTAN, que são 2 pontos de exigência feitos por Vladimir Putin. A fala ocorreu na véspera de uma reunião importante na Casa Branca com Zelensky e com outros líderes europeus. O encontro deve ser marcado por pressões. Líderes europeus temem que o Trump use o momento para empurrar a Ucrânia rumo a um acordo que atenda apenas os interesses russos. Durante a semana passada, Trump já havia sinalizado um apoio à proposta russa durante a cúpula do Alasca. No post, Trump relembrou que a Rússia anexou Crimeia em 2014, sem disparar um único tiro, segundo ele, com o consentimento do governo Obama. A mensagem teria sido como uma provocação: algumas coisas nunca mudam, disse ele. Enquanto isso, aliados europeus tentam entender qual seria o papel dos Estados Unidos num eventual acordo de paz, principalmente no que diz a respeito da garantia e segurança da Ucrânia. A gente falou, talvez você não acreditou, mas vamos falar sobre as chupetas para adultos, tá? Elas são maiores do que as infantis e elas estão sendo vendidas em milhares, sites, por um preço que varia de R$6 a R$250. Isso começou a se popularizar na China e na Coreia do Sul através das redes sociais, onde tiveram vídeos virais. Segundo os defensores, ele ajudaria a dormir melhor, reduzir a ansiedade, substituir o cigarro e até aliviar o bruxismo. Mas especialistas alertam que não tem nenhuma comprovação científica sobre todos esses benefícios. Muito pelo contrário, na verdade. Médicos e dentistas deixam aí que tem um risco alto nas seguintes questões. O uso prolongado pode provocar retração gengival, então essas gengivas podem subir, desalinhamento da mandíbula, perda de dentes e até uma mordida aberta.
Na área da saúde mental, psiquiatras associam o hábito a um desequilíbrio emocional, em que impulsos infantis superam a racionalidade, como se a chupeta fosse usada como uma fuga simbólica. Além das críticas médicas, o fenômeno também acumula uma polêmica cultural. Teve algumas cidades que parlamentares chegaram a pedir a proibição do uso de chupetas em público. Para os especialistas, o melhor caminho para quem busca alívio de ansiedade não é a chupeta, e sim tratamento psicológico. Até porque, segundo o estudo da USP de 2014, o uso prolongado de chupetas na infância pode aumentar os riscos de vícios na vida adulta. Mas você usaria chupeta? Já viu alguém usando? Para mim, essa era a novidade. Vamos falar aqui também sobre o caso do menino que desapareceu e teve o corpo encontrado 40 anos depois. Imagina ficar 40 anos sem saber o que aconteceu com seu filho. Diego Fernandes, que é esse daqui que você consegue ver na foto, tinha 14 anos quando saiu de casa em julho de 1984, dizendo que iria visitar uma amiga antes da escola, e ele nunca mais voltou. 4 décadas depois, em maio deste ano, operários encontraram restos humanos enquanto construíam um muro no bairro de Corgan, na Argentina. Foi difícil isso. Objetos como um relógio Casio e um chaveiro que estavam juntos aos ossos e exames de DNA confirmaram a identidade do adolescente. A casa onde os restos foram encontrados pertencem à família de um ex-colega de escola de Diego. Segundo a promotoria, há indícios de uma morte violenta, com marcas de ferimentos causadas por objetos cortantes e uma possível tentativa de desmembramento. Apesar do crime ter sido prescrito, a justiça argentina decidiu tratar o caso como homicídio, na tentativa de identificar o responsável e entender a motivação. O caso mobilizou o país, tanto pelo tempo decorrido quanto pela dor da família. A mãe de Diego, hoje com 87 anos, nunca desligou o telefone de casa, esperando uma ligação do filho. O pai passou anos vasculhando as ruas em busca de pistas e acabou morrendo atropelado. E agora, o irmão, Javier, diz que poderá finalmente se despedir. Foi como encontrar o meu ídolo 41 anos depois. Teremos um filme brasileiro no Oscar? Bom, após vencer em Cannes na categoria de melhor direção e melhor ator, O Agente Secreto acaba de conquistar mais 2 prêmios internacionais. Melhor filme pelo júri oficial e pelo júri de crítica no Festival de Lima, no Peru, que aí ocorreu esses eventos no dia 6 e 17 de agosto, e Kleber Mendonça Filho, o diretor do filme, agradeceu nas redes sociais. Se você olhar aqui, a gente tem um pôster do filme ao meu lado, aqui ó, quase segurando ele para você. Ambientada em Recife, de 1977, o thriller político acompanha Marcelo, e um especialista de tecnologia com um passado sombrio. Interpretado por Wagner Moura, o personagem retorna à cidade buscando paz, mas encontra um cenário tenso e cheio de armadilhas. O elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabel Zoá, Alice Carvalho e grandes outros nomes do cinema nacional. Com a estreia nos cinemas brasileiros marcado para 6 de novembro, o longa terá sessões especiais em salas históricas e será exibido também no Festival de Brasília. O Agente Secreto já teve seus direitos autorais distribuídos internacionalmente com a Neon e a MUBI, e está entre os filmes internacionais para representar o Brasil no Oscar, se for aí, cotado pela academia. Vamos ficar esperando, só isso que nos basta fazer. Agora vamos dar atualizações sobre o caso do Ítalo Santos. A Polícia Civil e o Ministério Público de Paraíba investigam Ítalo Santos por manter adolescentes sob o controle rígido em uma mansão em João Pessoa, usando de cenário para vídeos nas redes sociais. Segundo esse funcionário, os jovens só comiam, dormiam ou usavam o celular com autorização dele e eram frequentemente filmados em danças sensuais para conteúdo patrocinado. As festas na casa tinham bebida alcoólica liberada para menores e uma das adolescentes engravidou enquanto vivia no local. O MP afirma que os policiais eram aliciados em outras cidades e levados para a Paraíba, onde passavam até 50 dias sem ir para a escola, acompanhando as gravações. Os pais recebiam entre R$2.000 a R$3.000 por mês para permitir que os filhos morassem com Ítalo, o que, segundo o Conselho Tutelar, nunca foi formalmente denunciado pelas famílias. Mesmo com essa remuneração, muitos adolescentes vivem em condições precárias, segundo os depoimentos, com higiene e alimentação controlada e rotinas de gravações intensas. Após a denúncia feita pelo influenciador e youtuber Felca, as redes sociais de Ítalo foram bloqueadas. TikTok, YouTube e Instagram confirmaram as suspensões da conta e da monetização por violência de direitos infantis. Ítalo e Israel, seu marido, foram presos com 8 celulares na Grande São Paulo e alegam que estavam apenas de passagem.
A defesa nega todas as acusações, mas o MP e o MPT dizem ter provas o suficientes de exploração e trabalho forçado para menores. Bom, depois de vários dias gelados e a gente quase morrer congelado em Glu, aqui em São Paulo, o calor está de volta. A cidade deve registrar uma máxima acima de 30 graus até o final de semana, com destaque para quarta e quinta-feira, quando o ar fica mais seco e faltam nuvens aí, né, no fim da tarde. Então não temos grandes previsões de chuva, certo? A previsão é uma sensação térmica ainda mais intensa, especialmente com o centro expandindo em regiões com áreas menos verdes, né? Grande São Paulo, no caso. Esse será o terceiro verânico do ano. Esse é o nome dado a períodos de pelo menos 4 dias de calor em tempos de secas e durante o inverno. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem ficar entre 3 e 5 graus acima da média histórica de agosto, com índice de umidade abaixo de 30%, o que exige uma atenção redobrada para hidratação e o uso de protetor solar. Mesmo com as cidades do interior paulista, como Campinas e Ribeirão Preto, as máximas devem passar de 33 graus. O fenômeno atinge outras regiões, como do Sudeste e parte do Sul, mas o calorão mais extremo será sentido no Centro-Oeste, ali, um destaque em Cuiabá, onde os termômetros podem chegar a bater 40 graus. A previsão é que o verânico dura até o próximo domingo, dia 25. Depois disso, a frente fria pode avançar e ainda ter um consenso sobre o impacto das temperaturas de novo. Foi difícil falar tudo isso? Foi difícil falar tudo isso. O que significa? Se hidrate bem, passe protetor e tome cuidado porque na semana que vem o frio vai voltar. E por hoje é só. Se você curtiu, se você gostou desse resumão aqui rapidinho que eu fiz pra você, segue a gente nas redes sociais, @shot365_, pra ficar sabendo disso e muito mais. E eu te vejo amanhã, tá bom? Tchau!